a lei deve conter a injustiça e a opressão, e o bem social do cidadão deve ser incentivado. É interessante, a atitude cristã. Muitas vezes nós temos uma ideia de que o bem-estar para quem sofre deve ser promovido abstratamente, simplesmente pela estrutura governamental. Achei interessante. Eu morei uma época nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem coisas boas e outras que não são tão boas, mas eu fiz parte de uma reunião que me chamou a atenção e gostei muito daquela experiência. Na época, o governo estava dizendo o seguinte: nós precisamos ajudar as pessoas, só que nós não somos capazes de amar as pessoas. Portanto, igrejas, instituições religiosas, ajudem-nos e amem as pessoas, ajudem quem realmente precisa. Se os projetos de vocês forem aprovados, nós vamos liberar ajuda, mas o cuidado pessoal deve vir da parte de vocês, porque o Estado jamais saberá amar alguém. Achei valioso. Qual que é a proposta que envolve a atitude cristã dos desfavorecidos necessitados na lei, nos profetas e no Evangelho? Nós vamos encontrar algo que chama atenção. Atos 2, 38, nessa proposta dessa comunidade, Pedro responde: mudem de vida, volte-se para Deus, sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus, para que sejam perdoados seus pecados. E aí ele prossegue e diz, ele aprofunda o assunto e diz: saiam, enquanto pole dessa cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas. É o início dessa comunidade, quando eles têm vida em comum, a refeição comunitária e a prática da oração. Todo mundo ficou perplexo com os sinais e maravilhas que os apóstolos faziam. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa, tudo em comum. E veja que coisa interessante: eles vendiam o que possuíam, deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Seguiam com a disciplina diária de culto no templo, seguido de refeições na casa. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via todos os dias, o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quando a gente lê isso, todo mundo fica assustado. O pessoal mais de um lado diz: opa, esse negócio de vender tudo e ficar sem nada e dar para os outros não é bem a minha praia. O pessoal do outro lado diz: essa conversa é muito religiosa, também não me agradou muito. Qual é a grande diferença? Ninguém ordenou isso. Nenhum sistema estabeleceu isso como lei. O impacto da experiência com Deus, dessa comunidade, provocou um impulso espontâneo. E essas pessoas foram tocadas na direção de um altruísmo para lidar com o sofrimento daqueles que estavam à sua volta. Isso mostra para a gente que jamais qualquer sistema vai produzir isso. E mostra para a gente que a maneira de se construir uma realidade envolve uma mudança poderosa de governo que acontece dentro da gente. Isso, o Novo Testamento, é show de bola. É demais. É impressionante. Dá uma olhada. Na época do Novo Testamento tem escravidão. Que horror! Ela não é a escravidão do tipo que a gente tem no colonialismo recente, que foi apavorante. É algo muito mais light. Grandes filósofos, pensadores gregos foram escravos, no sentido de não ter liberdade, mas era um outro perfil. Mas, de qualquer maneira, longe da proposta bíblica. Estranhamente, o Novo Testamento não convoca os cristãos para fazerem uma passeata e brigarem em Roma contra a escravidão. Ele não propõe uma proposta de mudança meramente de sistema. O que ele faz? Algo surpreendente. Ele salve os humanos, é o que está precisando, né? Mostra a história de um escravo e de um dono de um escravo. Esse dono de um escravo perdeu o seu escravo, que roubou, ele fugiu e foi parar em Roma. Chegou lá pela providência divina, foi preso junto com o apóstolo Paulo. Não teve conversa. Paulo prega o evangelho e o homem
recebe Cristo Jesus na sua vida. E Paulo diz, agora volta, conversa com o seu antigo patrão e resolve a situação lá. Bom, o sujeito fugiu, se ele voltar ele corre o risco de morrer. Como assim? Eu vou falar com o meu patrão, eu roubei e fugi? Estou complicado no negócio. E aí a maravilha do evangelho acontece, porque olha só o que Paulo diz para o dono do escravo. Olha, não mais como escravo. Receba ele aí, não apenas, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. E Paulo prossegue e diz, olha, se ele prejudicou em algo, prejudicou você ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. A proposta do evangelho acredita na destruição da escravidão, não como sistema externo, mas implodida por dentro. Porque o amor de Deus e o conceito de fraternidade provoca uma derrocada subversiva da escravidão por dentro. Porque você já viu gente ruim, gente que não presta, que não vale nada, você pode fazer a melhor negociação, o cara vai furar os seus olhos, porque ele é da pesada, ele não vale nada, ele é bandido. Agora, quando você trabalha com uma pessoa confiável, você nem esquenta a cabeça, porque o cara, falando no hebraico clássico, é de boa, é tranquilo, não tem problema. O que acontece? Uma vez que os dois se tornaram irmãos, está tudo resolvido. Mas a instituição da escravidão está aí. Ela vai acabar morrendo depois. Por isso que as civilizações cristãs vão na direção de uma rejeição. Mas ela morre por dentro. Por fora tem só a casca. Porque agora, meu amigo Onésimo, lembre-se que você tem um Senhor no céu. Então trata o rapaz direito, porque ele é seu irmão. E você tem alguma coisa lá para resolver? Faça favor de pedir desculpa e acertar. E tem mais, não resolveu tudo? Está devendo tanto, deixa que eu pago. Eu resolvo esse negócio. O Paulo dá cara para bater, porque esse é o poder do evangelho. Isso é que muda a sociedade de verdade, quando pessoas de bem querem fazer diferença. Não é o Estado, não é o candidato, não é qualquer proposta messiânica, é gente que no dia a dia faz a diferença e constrói um país melhor. Há mais esperança para o mundo numa atitude altruísta e amor de uma pessoa do que em meras mudanças de sistemas, ainda que elas sejam importantes, têm o seu valor, e que a gente entenda o que nós aprendemos com as Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa reflexão sobre esse assunto nesta noite.